Olá, estudante! Como vocês já me conhecem, eu sou o professor Patrick Gonçalves, da disciplina de Recreação e Desenvolvimento Corporal, e hoje nós vamos falar sobre a unidade 3 dessa disciplina, que envolve as habilidades motoras e suas contribuições para a aprendizagem da leitura e da escrita. Nós temos como objetivo, a partir deste vídeo, conhecer as habilidades motoras fundamentais dos alunos que lhes permitam atuar com independência nas situações do cotidiano. E também compreender a importância das brincadeiras e da recreação para o desenvolvimento humano. No vídeo anterior, nós debatemos sobre a corporeidade, né? O que seria a corporeidade? Em termos conceituais, ela foi apresentada como uma percepção de consciência que entenda o ser humano em sua totalidade. Ampliando um pouco mais esse tema, a gente consegue identificar que ela se expressa em diversas situações. Observe essas imagens. Quais delas nós podemos entender que está acontecendo a corporeidade dos sujeitos que estão retratados? Vou dar alguns segundinhos para que vocês consigam visualizar todas, né? Temos um menino lendo um livro, um menino brincando com blocos, né? Com alfabeto móvel, uma menina com tinta nas mãos, uma menina vestida de heroína, um menino e duas meninas fazendo yoga, né, uma atividade mais introspectiva, e uma menina brincando, né, de telefone a partir de materiais reciclados. Né? Quais dessas imagens nos retratam a corporeidade e qual delas não retratam? Se você respondeu que todas elas retratam, está correta, né? A corporeidade, ela é um conceito, né, que envolve toda a comunicação humana com o meio externo. E essa comunicação, né, ela não ocorre somente através do movimento. Isso é importante que a gente deixe claro, porque muitas vezes confunde-se a corporeidade com a habilidade motora ou com a atividade física, né? E não necessariamente ela está ligada a isso. A corporeidade é essa compreensão do corpo em sua totalidade, ou seja, até o menino que está lendo, né, que a princípio está fazendo pouco movimento motor, ele está, né, utilizando-se do corpo através da sua capacidade de ler para, né, decodificar, compreender determinadas informações e a partir daí criar situações a partir do que ele está lendo ou só vendo, né? A gente não sabe se ele está lendo de fato ou vendo uma figura. Mas isso é importante que a gente compreenda que a corporeidade ela é um conceito que estabelece que o corpo ele é um todo, né? Fugindo daquele dualismo que nós já discutimos também entre corpo e mente. Não existe esse dualismo dentro da psicomotricidade. Tudo que é mente, né? Tudo que é cognitivo também é corporal, porque sem um corpo tu não consegue, né, construir nada disso. Então, ampliando esse conceito da corporeidade, a gente consegue identificar que ela se desenvolve, né, se expressa em 4 dimensões. A dimensão físico-motora, que é aquela dimensão que nós estamos acostumados a ver através das brincadeiras, né, que envolve justamente as capacidades físicas, as habilidades motoras e as funções orgânicas também do corpo. A dimensão cognitiva, que é justamente essa capacidade, né, de criar, de elaborar, de raciocinar, né, essas habilidades mais intelectuais, digamos assim, a dimensão afetiva relacional, que é a capacidade, né, que está mais ligada a essa capacidade, né, de se expressar, de sentir, de estar com o outro, né, de viver com o outro, de empatia, né, de solidariedade. Então, envolve todo esse campo, né, afetivo e relativo também às relações com o outro e com o mundo, certo? E também uma dimensão sócio-histórica cultural, que envolve, né, aquelas crenças, aqueles valores, aqueles modos de ser e existir que são impressos nos nossos corpos através da cultura na qual
nós vivemos. Então, né, pessoas de determinados locais, de determinados grupos sociais, experimentam e vivenciam o seu corpo de forma diferente, né, de pessoas que vivem em outras comunidades, né, em outros contextos sociais. Então, pegando essas 4 dimensões, por que nós estamos abordando isso? Justamente, né, porque na escola, na pedagogia tradicional, e nós vimos isso lá na unidade 1, foi priorizado a dimensão cognitiva, né? A escola, ela priorizava que o aluno sentasse, que o aluno, né, mantivesse a sua atenção e, a partir daí, aprendesse. O brincar, né, o jogar, era tido como uma distração, era tido como um entretenimento, e não fazia parte do currículo escolar. Né? Essa ideia ela foi se modificando. Hoje nós temos, né, uma função, uma dimensão cognitiva ainda bastante presente, mas nós já vemos, né, essa dimensão físico-motora sendo bastante trabalhada, e a afetivo-relacional também sendo trabalhada. E aqui é importante também a gente destacar, porque se a gente pergunta assim para um adulto, né, ou para qualquer sujeito, o que eles preferem, né, fazer uma atividade física, né, assim, um exercício físico, tá, por 30 minutos, fazer uma redação por 30 minutos, ou apresentar uma dança por 30 minutos. A gente vai ter, né, de modo geral, eu não quero aqui também dizer que é uma regra, mas, de modo geral, a gente vai ter, assim, a preferência pelas atividades cognitivas, ou seja, a redação, em seguida, né, o exercício físico, e, por último, a dança, justamente porque envolve essa questão, né, da afetividade, da expressividade, né, da sensação, do sentimento. Então, isso também traduz um pouco de como a educação foi tratando a corporeidade ao longo dos anos, né, priorizando o lado cognitivo, né, o lado físico, em detrimento dessa parte mais afetiva relacional. E isso é importante para que a gente saiba, porque quando nós trabalhamos com os nossos alunos, principalmente com crianças, lá na sua primeira e segunda e terceira infância, que são fases, assim, cruciais para a formação da identidade, da e da própria, do auto-reconhecimento, é importante que nós consigamos trabalhar, né, de maneira, assim, igual, não igual, mas também proporcional, né, todas as dimensões da corporeidade, certo? Nós falamos também no vídeo anterior que o desenvolvimento, ele ocorre a partir de 3 esferas, né? A esfera ambiental, que diz respeito, né, ao local onde esse sujeito nasce, onde ele se desenvolve, né, mais relacionados ao ambiente mesmo, ao individual, que diz respeito às questões biológicas, né, e essas nós temos poucas possibilidades de atuar em cima, e a tarefa, que é onde justamente o professor encontra mais possibilidades de, uh, de conseguir modificar variáveis para potencializar o desenvolvimento. A tarefa, ela diz respeito a todas as experiências motoras, né, motoras, cognitivas, afetivas, sociais, que as crianças vão tendo ao longo do seu desenvolvimento. Então, o ambiente a gente pouco muda, a esfera individual a gente pouco muda, mas a tarefa cabe a nós, professores, né, fazer essa diversidade de tarefas que possa contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos alunos. E como é que nós faríamos, né, essas tarefas? Que elementos que nós temos que levar em consideração? No livro do capítulo 3, vocês têm algumas habilidades motoras fundamentais, né? Aquelas habilidades ali, a lateralidade, a coordenação ampla e fina, né? E as percepções e outros, o conhecimento corporal e outros elementos, eles são fundamentais. Ampliando um pouco mais esse entendimento, eu trago para vocês nesse vídeo algumas habilidades psicomotoras, né, que são pouco lembradas, mas que também são de fundamental importância para o desenvolvimento. Então, pegando o esquema corporal, dentro do esquema corporal, nós temos diversas habilidades, que é o conhecimento do corpo, né, conseguir identificar as partes do corpo,
a propriocepção, né, que diz respeito mais a compreender as sensações, as percepções que eu tenho a partir do meu corpo, a lateralidade, que é a dominância, né, de um dos lados do corpo, que pode ser, né, tanto visual, quanto manual, quanto pedal, né, e a organização e expressão das mensagens que eu quero comunicar. Tá? Na motricidade, né, ou na coordenação motora, nós temos, né, uma coordenação motora dinâmica geral, que envolve justamente o movimento de grandes grupos musculares, nós temos o equilíbrio, nós temos o freio inibitório, que é justamente a capacidade de eu estar em movimento e conseguir neutralizar este movimento da minha coordenação motora, que é bastante comum, assim, em crianças pequenas, a gente vê eles correndo, né, e pá, se batem, né, porque eles não têm essa ideia do freio inibitório, de ver que tem outra pessoa se deslocando na minha direção e eu tenho que inibir, né, as minhas contrações, os meus movimentos, para evitar o choque. A relaxação, que também é muito importante, a gente trabalha muito com essa questão da, do movimentar-se, né, do realizar contrações, mas a relaxação, né, o momento de relaxar, de fechar os olhos, né, de entrar em contato consigo mesmo, ele também é de fundamental importância. Na motricidade fina, no desenvolvimento motor fino, nós temos, né, a habilidade lingual, que é justamente a coordenação motora fina, ela é aquela que envolve os pequenos grupos musculares, né, que envolve movimentos mais precisos. Então, nós temos aqueles da língua, né, que é a habilidade lingual, labial, que é justamente quando a gente mexe para fazer, para poder falar, né, a ocular, que justamente controla o movimento dos olhos, manual digital, que é dos dedos, e a pedal, que é dos pés, certo? E aí, habilidades relativas à percepção, nós temos, né, a percepção sensorial. Sensorial, que são os sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tátil, né? E aí, tátil também envolve, né, a questão da temperatura, por isso, termotátil. Na percepção espacial, nós temos, né, a posição espacial, que é reconhecimento, né, dos diferentes corpos no espaço e como eu me posiciono em relação a ele, a relação, né, entre um objeto e outro, ou entre mim e outro objeto, a direção, né, e aí a gente tem que ver que essa percepção espacial, a direção, né, eu ir para frente, ir para a direita, para a esquerda, para trás, ela não é lateralidade, né, muitas pessoas confundem com a lateralidade, mas ela é uma percepção espacial de direção, e a constância, né, de percepção, que é justamente eu conseguir acompanhar esses movimentos, as diferenças que ocorrem no espaço onde eu estou. Temos a percepção temporal também, né, que envolve as noções básicas quanto ao tempo, né, ao movimento, a sequência de ações, né, que é conseguir estabelecer diversas ações uma atrás da outra, a velocidade, que é justamente a velocidade com que os corpos, né, se movem, a duração, né, do movimento desses corpos e o ritmo, né, pelo qual eu me movimento ou percebo outras pessoas ou outros corpos se moverem. A percepção de análise e síntese, né, que é aquela justamente de conseguir identificar as semelhanças e diferenças entre objetos distintos, né, conseguir interpretar o que os compõe, por exemplo, se a gente pega um copo de água, né, e um copo de um refrigerante de cola, a gente conseguir estabelecer as semelhanças, né, dos dois copos, as diferenças dos dois copos, o que os compõe, né, em termos de, é vidro, é matéria sólida, matéria líquida, né, a recomposição, de tu conseguir justamente, né, tirar um pouco desse líquido e saber que tornando esse líquido, né, para dentro do recipiente, isso como exemplo, tá, gente? O meu copo ele vai se tornar igual, né, ao que era, e a reprodução de conseguir formar um outro copo, pegar uma garrafa de refrigerante de cola e um copo, né, vazio e conseguir reproduzir aquele copo que eu estou observando. E a percepção de figura fundo, que diz respeito, né, às percepções visual, auditiva
E tátil, a visual, né, diz respeito a eu conseguir identificar frente, né, a um vasto, né, cenário, um objeto, né, que esteja distinguindo-se desse fundo. A mesma coisa auditiva, eu consegui identificar um som frente a muitos estímulos sonoros. E a tátil, né, no mesmo sentido, que é bastante comum no sistema Braille, de conseguir, né, identificar através do meu tato os diferentes, né, relevos que compõem determinada superfície, tá bom? Então, ampliando aquelas ideias, né, aquela perspectiva de habilidades motoras, nós temos habilidades psicomotoras que também são essenciais ao desenvolvimento. Espero que vocês tenham compreendido cada uma delas, e se não compreender, a gente volta a conversar sobre, não tem problema. E aí nós chegamos ao ponto central, né, desse capítulo, que é justamente a relação entre as habilidades motoras e a aquisição da leitura e da escrita. Será que existe relação? Né? Como será que se dá essa relação? Por que, né, é importante que a criança brinque para que ela consiga aprender a ler, a escrever ou até mesmo a fazer operações matemáticas? Né? Tem uma citação, né, que está lá na tese de doutorado de um autor, um Sartori, que ele diz que o desenvolvimento motor, ele é considerado o berço das funções executivas. Então, para eu ter funções executivas, e nós já vamos falar sobre elas, eu tenho que ter, né, um desenvolvimento motor adequado, né? Ou seja, eu tenho que ter um desenvolvimento motor propício para que as minhas funções executivas surjam. Né? O que são funções executivas? Né? Um conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar a eficiência e adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficientes em prol de outras mais eficientes e, deste modo, resolver problemas imediatos, de médio e longo prazo. Ou seja, né, o que seriam as funções executivas? Pegando como exemplo um menino que quer jogar uma bola na cesta de basquete, tá? Uma bola de basquete dentro da cesta. O que seriam as funções executivas, né? Seria esse conjunto de habilidades que ele envolve, né, para descobrir qual é a melhor forma dele conseguir colocar a bola lá dentro da cesta. Então, ele vai, né, fazendo a avaliação de formas possíveis, por exemplo, posso tentar chutar, posso tentar jogar com a mão, com duas mãos, com as duas mãos por cima da cabeça. Qual é a minha melhor forma, né, para buscar a eficiência e a adequação do meu comportamento motor para conseguir atingir o meu objetivo, né? E quais são as piores formas que eu tenho que abandonar, retirar das minhas tentativas. A mesma coisa acontece na escrita. A mesma coisa acontece na matemática. Quais são, né, os pensamentos, os raciocínios, os traços, os números que eu tenho que levar em consideração para que eu consiga resolver, né, uma pergunta, que eu consiga formar uma sílaba, né, quais são esses elementos que eu tenho que reunir e quais que eu tenho que desprezar para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, funções executivas, né, elas dizem respeito a um conjunto de habilidades que agem de forma integrada. Essas habilidades, né, elas são diversas, mas eu destaco aqui 4 que considero, assim, fundamentais para o tema que nós estamos estudando. Uma delas é a atenção seletiva, ou seja, a atenção seletiva é quando nós estamos frente a muitos estímulos, e provavelmente vocês estão exercendo ela agora, para direcionar a minha atenção para determinado foco, né, para determinado objeto, para determinada situação. Então, atenção seletiva, eu tenho muitos estímulos, tem barulho da rua, tem barulho dos pássaros, barulho do cachorro, mas consigo me manter concentrado na tela de um computador. A memória de trabalho diz respeito àquela memória mais recente, né, que evoca também memórias de longo prazo, mas é aquela memória mais recente. Por exemplo, eu estou falando agora sobre memória de trabalho e vocês conseguem pensar, tá, mas o que isso tem a ver com o slide anterior? E conseguem evocar,
né, os acontecimentos passados, para justamente ir estabelecendo uma relação entre eles. Então, a memória de trabalho é justamente isso. Eu consegui, né, ir estabelecendo uma relação entre o fato e outro que eu vou vivenciando ou que eu vou fazendo. O controle inibitório, que é justamente, né, a inibição dos movimentos, que tem muito a ver lá com o freio inibitório, né, mas também a relação de controle, né, sobre as capacidades cognitivas também, e a flexibilidade cognitiva, né, que diz respeito justamente, pegando como exemplo aquele menino da bola de basquete, vamos supor que ele tentou de um jeito e ele não conseguiu. Então, ele vai ter a flexibilidade cognitiva para pensar um outro modo, uma outra forma de realizar aquela mesma tarefa e atingir o objetivo. Então, ele tentou com um pé, não conseguiu. Tentou com uma mão, não conseguiu. Tentou com duas mãos, não conseguiu. Então, essa é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de eu adaptar diversas formas de pensar sobre uma mesma situação. Existem outras funções, né, como a própria memória de longo prazo, memória de médio prazo, a tomada de decisão, outras funções cognitivas que também são super importantes. Mas para esse capítulo, eu destaco essas 4 como fundamentais para o processo, né, de desenvolvimento motor e de aprendizagem da leitura e da escrita. Olhando de novo as mesmas imagens que nós abrimos o vídeo, qual dessas imagens a gente pode identificar as 4, né, funções executivas citadas? Dando alguns segundos para que vocês pensem, né, e se vocês responderam novamente todas, né, vocês estão corretos, né? A gente pode identificar pelo menos uma dessas figuras, uma dessas funções executivas em todas as imagens. Algumas a gente consegue identificar até mais, né, mais do que uma função cognitiva, justamente porque elas agem em conjunto, né? Elas agem de forma integrada. Pegando aqui o menino que está lendo, como exemplo, né, a gente consegue identificar que ele tem atenção, né, que ele tem a flexibilidade cognitiva de repente, mudar a posição do livro e continuar entendendo, né, a forma da figura. Tem também essa memória de trabalho, que é justamente estabelecendo, né, a relação entre uma palavra e outra, uma frase e outra. Então, essas imagens, elas também nos traduzem as funções cognitivas, certo? Quais são as relações, então, né? Se a gente pegar como exemplo, né? Por que eu estou falando agora? Falei voltando lá, de habilidades psicomotoras. Agora falei de funções executivas. E o que isso tem a ver, né, com o objetivo do nosso capítulo, que é estabelecer essa relação entre habilidades motoras e a aquisição da leitura e da escrita. Eu trago, então, né, algumas conclusões de alguns estudos que vão debater justamente essa relação, né, entre capacidades acadêmicas e capacidades motoras. Então, um desses estudos, eles nos traz que a leitura da palavra e as operações numéricas são intermediadas pela memória de trabalho, ou seja, eu tenho que ter a memória de trabalho, né, para conseguir escrever ou ler, né, e para fazer operações matemáticas, porque se eu não consigo, né, ler, lembrar, né, daquela primeira sílaba da palavra que eu estou lendo, eu não consigo formar a palavra, eu não consigo ler. Se eu não consigo, né, lembrar do traçado que eu fiz lá para fazer o A, eu não consigo fazer o A na sua integralidade, né? Então, a memória de trabalho, ela media, né, essas relações de leitura e de escrita e também de operações numéricas. Outro estudo vai nos dizer que o desenvolvimento das habilidades motoras global e finas são diretamente associadas ao desempenho em tarefas matemáticas e de leituras. O que eles nos dizem? Que a habilidade, né, motora fina, né, principalmente, né, visual, né, e também óculo manual ou ocular, né, e tátil, da gente conseguir escrever, da gente conseguir formar palavras, elas são fundamentais. E junto a isso, eles descobriram também
que habilidades motoras globais, né, que envolvem os grandes músculos, também estão relacionados ao desenvolvimento, né, da leitura e da escrita. Ou seja, a gente não pensa só na questão do controlar os dedos, né, controlar os olhos, controlar a apreensão manual, controlar a relaxação do braço para poder escrever, mas é um conjunto, né, de relações que se estabelecem quanto a essas habilidades. Outro estudo vai nos dizer que quanto menor o desempenho locomotor, maior a defasagem na aprendizagem da leitura. Por que que isso ocorre, né? Porque o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A habilidade motora global ou desempenho locomotor com a defasagem na leitura e na escrita ou nas operações matemáticas. Quando a criança, né, ela obtém um desenvolvimento motor adequado, certo? Ou seja, dentro do esperado, ou um pouco melhor do que o esperado, ela consegue brincar com maior facilidade, ela consegue jogar com maior facilidade. E é na brincadeira e no jogo que essas relações, essas funções cognitivas, né, e essas habilidades psicomotoras que dão origem, né, às funções cognitivas, elas são estimuladas, né? Se a gente pega uma criança, né, que não é estimulada na sua capacidade motora, ela provavelmente vai apresentar dificuldades na leitura e na escrita, justamente por conta, né, dessa pouca experiência que ela teve e da pouca habilidade, né, da pouca funcionalidade cognitiva, pensando nas funções cognitivas ali de memória de trabalho, né, de flexibilidade cognitiva, né, de atenção seletiva, porque quando a gente joga, né, imagina uma situação qualquer de jogo, né, vamos pegar aqui a amarelinha, né, a criança tem que pular entre os números, né? Então ela está fazendo um exercício que não é só motor, porque ela tem que ter atenção, né, seletiva, ela tem que ter a memória de trabalho sendo utilizada, ela tem que ter a flexibilidade cognitiva, com base o corpo dela vai se movimentando, ela vai tendo que ajustar esse corpo, né? E isso parte da cognição. Pegando um outro exemplo, né? Qualquer, brincando de sei lá, uma brincadeira de polícia e ladrão, supondo, né? Tem que ter atenção, né? Eu tenho que ter a memória de trabalho, eu tenho que ter a flexibilidade, porque as situações elas vão se movimentando, vão se modificando o tempo todo, né? Então, o treino, né, digamos assim, o treino, o desenvolvimento dessas funções cognitivas, elas ocorrem através do movimento. Então, a gente não movimenta para movimentar, a gente não movimenta a coordenação motora ampla para desenvolver a coordenação motora ampla. Não, dentro do entendimento do desenvolvimento psicomotor, eu vou treinar, né, eu vou desenvolver a coordenação motora ampla, sim, né, para desenvolver a própria coordenação motora ampla, mas para além disso, eu conseguir fazer com que a criança, né, o estudante, ele consiga ter êxito nas vivências dele, e a partir dessas vivências, ele vai desenvolvendo as suas funções cognitivas, certo? Então, o último estudo, né, que vai trazer que as crianças com desordem coordenativa desenvolvimental, que é justamente crianças, assim, que têm muita dificuldade, assim, tem uma defasagem, tem inclusive está no CID, né, e também no DSM, de transtornos mentais, né, que é uma doença, que apresentam as dificuldades motoras, também apresentam dificuldades cognitivas, ou seja, é uma doença, né, uma patologia que acomete o sistema nervoso, mais relacionado à capacidade motora, mas, como reflexo, também apresenta dificuldade na aprendizagem, né, de habilidades cognitivas em relação à escrita e também a operações matemáticas. Então, aqui tem 4 estudos, né, que vão falar a mesma coisa. E são estudos internacionais, né, em periódicos, assim, renomados, que vão nos dizer, o movimento, né, ele é importante e ele é fundamental para as funções executivas. E eu só consigo aprender a ler e a escrever se eu tiver o desenvolvimento das minhas funções executivas, certo? Então, em síntese, né, olhando lá na base da nossa pirâmide, o que nós abordamos nesse vídeo é que o brincar
é uma potente atividade corporal para explorar a corporeidade e a aquisição das habilidades motoras. Ou seja, quando vocês estabelecem lá uma brincadeira de pique-esconde, uma brincadeira de amarelinha, vocês não estão só desenvolvendo a capacidade física do salto, a capacidade física do correr, do saltar, do pular, do agachar, mas também estão desenvolvendo aquelas 4 dimensões da corporeidade, também estão desenvolvendo as habilidades psicomotoras e também estão desenvolvendo habilidades executivas. Ou seja, quando perguntarem, para vocês, por que você planejou essa atividade específica? Que relação que eu faço, ou melhor, que relação que vocês fazem com essa atividade específica com a aquisição da leitura e da escrita, com o processo de alfabetização. E é justamente isso. Eu só consigo alfabetizar, eu só consigo fazer com que o aluno ou a criança ela consiga realizar operações matemáticas se ela tiver o desenvolvimento das suas funções executivas. E como é que eu potencializo isso? Na brincadeira, nas atividades lúdicas, que as crianças experimentam, tem uma diversa, um universo muito diverso, ou seja, não é aquele ambiente somente controlado pelo professor, com exercícios específicos, mas de situações que vão o tempo todo se modificando conforme a própria criatividade das crianças, a própria habilidade das crianças, a própria imaginação das crianças. Então, ele se torna, assim, potente nesse sentido de aprender e também, de aprender através do prazer, através de atividades que sejam prazerosas, despertando ainda mais o engajamento dessas crianças nas atividades. Então, o brincar, ele exerce as habilidades motoras e as funções executivas, ambas essenciais para o processo de leitura e escrita, e também para as operações matemáticas. Em segundo, ali em verde na nossa pirâmide, a gente pode concluir que as habilidades motoras, elas são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades e das funções, das habilidades cognitivas e das funções executivas. Em seguida, a gente conclui que as habilidades cognitivas e as funções executivas, eu acrescento, estão diretamente relacionadas com a aquisição da leitura e da escrita. E aí, por último, trazendo como síntese desse vídeo, a afirmativa de que tanto a leitura quanto a escrita são o resultado de uma complexa relação entre as funções motoras e cognitivas, entre as habilidades motoras e as funções executivas, certo? Então, este é o cerne do nosso vídeo, fazer essa compreensão, essa relação entre o desenvolvimento motor e a aquisição das habilidades cognitivas, e a gente também não pode ficar preso somente à leitura e à escrita, outras habilidades também escolares que são exigidas, como a própria memorização, a própria reconhecimento de mapas na geografia, o próprio entendimento, dos movimentos solar nas ciências, Então, outras habilidades, diversas outras habilidades, elas são potencializadas através de uma atividade que parece simples, que é o brincar, certo? Então, muito obrigado por esse vídeo, eu fico à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, tenha surgido alguma dúvida ou restado alguma dúvida, me mandem um e-mail, eu vou ser muito grato em poder ajudar, em poder responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.